Lei de diretrizes orçamentárias, das diretrizes do orçamento do ano que vem. Tem que ser aprovada antes de começar o recesso, que começaria dia 18, 17 é o último dia para isso, ou não vai ter recesso, não vai ter férias no Congresso por causa disso. Qual é o significado dessa lei? Ela vai estabelecer, por exemplo, como vai ser o salário mínimo no ano que vem. A gente está apostando aí que vai passar de 1.100 para 1.150, né? Porque o aumento vai ficar restrito à inflação em tempos de emergência, e vai estabelecer, por exemplo, qual é o déficit previsto. Só para lembrar, no governo Dilma foi um caos, né? O déficit aumentou, cada ano aumentando, explodindo. Aí no primeiro ano Bolsonaro, o déficit ficou mais ou menos contido em 95 bilhões. Aí veio a pandemia e aí explodiu 743 bilhões de desequilíbrio entre a receita primária e os gastos primários. Para 2022, a LDO, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, está prevendo 170 bilhões de déficit, né? E a CPI, que quer continuar trabalhando no recesso, acho que não vai levar. Eles vão tentar obstruir a votação da LDO para que não haja recesso e eles possam continuar. Por quê? Porque não depende do presidente do Senado. É a Constituição que manda entrar em recesso e ponto final. A menos que a LDO não seja aprovada. Né? Hoje a CPI está ouvindo aí o pessoal uma diretora da Precisa. O presidente da Precisa queria vir, mas eles não querem. Porque o presidente da Precisa é quem tem as informações corretas, né? As informações assim certas, e vai derrubar mais uma narrativa. Eles não querem. Bom, eu falei do déficit por causa da pandemia. Olhem só o estrago que a pandemia fez no mundo. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, está mostrando que em um ano o tal lockdown botou no mapa da fome, da desnutrição, mais 160 milhões de pessoas. Dá quase a população de um Brasil, né? É o número dos adultos do Brasil. 160 milhões de pessoas a mais. Já são 800 milhões de pessoas no mundo passando fome, principalmente na Ásia, África, América Latina e Caribe. Era previsível, né? Previsível. Bom, enquanto isso, imagens chocantes de Cuba, o povo cubano, depois de 60 anos de opressão, de falta de liberdade, de 17 mil fuzilamentos, de gente morrendo nas prisões, gente morrendo afogada, fugindo para a Flórida, onde só na Flórida vivem mais de 1.500.000 cubanos. Na ilha, que é um pouquinho maior que Pernambuco, vivem 11 milhões de cubanos, né, em situação deplorável. Depois que acabou a União Soviética, não tiveram mais o auxílio econômico da União Soviética. E aí prometeram, né, bem-estar, como sempre nesse regime. Promete bem-estar, promete igualdade, e não dá nenhuma coisa nem outra, e tira a liberdade. O povo não aguentou mais, saiu para as ruas nesse domingo, pedindo liberdade, pedindo Cuba livre, né? E veio a repressão, porque o povo está desarmado. Um povo desarmado fica sujeito à opressão. Não tem armas para reagir. A menos que aconteça como aconteceu na Romênia, quando Nicolae Ceausescu foi derrubado por um povo que estava armado apenas por suas mãos,
mas acabou que as Forças Armadas, uma parte mudou de lado, ele foi derrubado, foi julgado sumariamente e foi fuzilado. Certamente a nomenclatura de Cuba, os privilegiados do partido, que têm uma vida diferente, devem estar com medo disso, né? E por isso defendem a sua sobrevivência. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.